Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 187 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão para competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua formação, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente aos seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriar-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Sila Farouk, gestora de relações públicas, fundadora da Shevolution. Sila Farouk, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, António. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Em que situações é que a Sila procura por um chá e o que é que um chá pode lhe proporcionar nesse sentido? Como uma degustadora de chá? Sim, eu gosto muito de chá. São dos chás mais naturais. O chá para mim é aquele momento de paz, de calma, é aquele momento em que temos tempo para relaxar. E o chá, para além disso, no meu caso, é um chá da tarde, em que também temos conversas de liderança feminina, sobre o soft power, sobre comunicação. Então o chá para mim significa muita coisa e todas elas muito coisas boas. Muito bem. Falando neste chá da tarde, no chá do Shevolution, qual é o que o chá comunica neste setup de comunicação no projeto Chá da Tarde daqui do Shevolution? Qual é o papel do chá como um dos elementos desta comunicação? O chá tradicionalmente é aquele momento em que nós conversamos, em que nós estamos mais calmos e temos várias conversas. E então, por que não utilizar esse momento do chá, conversarmos sobre aquilo que realmente nos preocupa, como líderes, como mulheres, como equilíbrio. O Shevolution no chá da tarde não é sobre empoderamento feminino, é sobre equilíbrio entre a mulher e o homem, que causam é sobre equilíbrio entre o homem e a mulher, que garante que a mulher possa ter esta carreira de sucesso. Quando nós falamos de homem, estamos a falar do parceiro, estamos a falar do filho, do pai, do marido, porque é importante. Eu digo sempre, nós mulheres queremos ser tratadas como coisas, mas esquecemos que existe alguém que vem regar essas coisas. Então, é mesmo sobre equilíbrio. Muito bem. Falou de equilíbrio, falou do homem, dizia Shevolution com I. Qual é a pretensão, objetivo que se pretende por via deste alinhamento entre o equilíbrio e encontro entre dois gêneros distintos? O que se pretende fomentar como resultado final? Que tipo de líder feminina, que tipo de mulher líder se pretende formar com o projeto Shevolution? Tem esta palavra que eu gosto muito, que é o soft power. Tem a ver com a liderança feminina de uma forma mais suave. A forma que eu posso liderar de forma mais empática, de forma mais doce, mais suave.
e que eu possa estar conectada com aquilo que é a minha energia feminina. Nós estamos num ambiente muito competitivo, muito corrido, em que temos várias mulheres que se começam a destacar profissionalmente, o que é muito bom. Mas o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes elas esquecem-se daquilo que é a sua energia, elas esquecem-se daquilo que é o seu papel. Elas esquecem-se de que como têm que ser como mulheres, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um período e estava a liderar uma equipa de quase 20 homens, muito mais velhos, com mais experiência. E depois era sempre, filha para aqui, querida para aqui, e trazia um docinho e um bolinho. Significa que se eu conseguia fazer, todas nós conseguimos fazer. Mas em algum momento nós temos que lembrar que isto existe e que é possível fazer. Então é este equilíbrio, é este tipo de liderança que estamos a tentar moldar, que estamos a tentar trazer, que seja diferente. Muito bem. Qual é o soft skill, posso assim perguntar, que é mais instrumental para trabalhar o soft power através do vosso programa? Comunicação. Eu sou comunicadora. A comunicação não é só para ambientes corporativos, não é só para mulheres que estejam a exercer. Nós precisamos comunicar com os parceiros, com os filhos, com os nossos vizinhos, com as nossas organizações, fornecedores. Então, a comunicação é a base. É preciso nós conhecermos as pessoas que nós estamos a comunicar, é preciso haver um autoconhecimento. E depois disso, aliamos-nos à criatividade, porque nós, quando estamos a criar, estamos a expressar as nossas emoções, através da escolha de cores, através da forma como nós pintamos os nossos desenhos, a nossa escrita. Então, olhamos para tudo isso e tentamos criar este tipo de conversa, tentamos moldar este tipo de liderança. Depois olhamos também para o autoconhecimento, para os julgamentos, para as crenças que nós temos como indivíduo. Porque nós, nestes acidentes, temos homens e também temos mulheres. E significa que, eventualmente, neste programa, a cidade tem um papel de facilitador ou de moderadora, mas de alguma forma participa num processo de treinamento, capacitação, desenvolvimento de competências. Em como é que a comunicação pode ser um instrumento de transformação, o processo de facilitação, de formação, mas para trabalhar, por exemplo, caráter. Como é que se pode trazer esta comunicação que tenha este objetivo? Nós, quando estamos a comunicar, a nossa comunicação não é só verbal. Ela também é a forma como nós nos comportamos, a forma como a nossa postura. Então, nós conseguimos olhar, eu particularmente consigo olhar para esta pessoa e nós tentamos perceber o que é que está em falta. Nós conversamos com as pessoas e depois de termos esta conversa, existem também sessões individuais. Então, a partir daí nós conseguimos perceber quais são as lacunas. Às vezes não é uma questão de comunicação. Tentamos perceber o que é que esta pessoa precisa para conseguir chegar a esse patamar. Muitas vezes está aliado a julgamentos, a crenças. Eu se cresci numa casa em que o meu pai me disse, não falo, não dá a tua opinião, obviamente que eu quando crescer não vou ser capaz de falar sobre o que estou a pensar. Se eu tiver crescido numa casa que me dizem que eu não sou capaz, obviamente que eu não tenho coragem de estar aqui a conversar contigo num podcast. Então, tudo isso vai definir o tipo de profissional que eu sou. Então, aliando a comunicação a várias ferramentas, neste caso de terapia, de desbloqueio de crenças, de ressignificação, conseguimos fazer algumas alterações. Porquê? Porque a pessoa começa a autoconhecer-se. Começa a perceber que, ok, o problema que eu tenho realmente é sobre os julgamentos. É sobre como as pessoas vão olhar para mim. A forma que eu estou a agir, a minha atitude, o meu comportamento está baseado na forma como eu fui, nem sempre educada, mas os exemplos que eu tive quando era criança ou por determinadas situações que eu passei. Então, o importante é que é moldar as pessoas. É a pessoa autoconhecer-se. E a partir daí, já consegue ver-se de uma forma diferente. Né? Se as pessoas me dizem que o mundo é cor-de-rosa,
Mas se eu não tiver a capacidade de olhar para mim e perceber o que é que me faz ver o mundo azul, eu sempre vou estar a disputar com estas pessoas. Então, eu tenho que olhar para mim e perceber o que é que não me permite ver que o mundo é cor-de-rosa como todos os outros dizem. Então, é muito autoconhecimento. Profundo. Aqui sobre o autoconhecimento nesta tecla, qual é a importância de conversarmos com nós próprios, comunicarmos com nós próprios, para melhor comunicarmos com os outros, neste processo de identificação de talentos? Queremos de alguma forma fazer as pessoas acreditarem que elas podem escalar. Então, qual é a importância de nós desenvolvermos, aprendermos a comunicarmos com nós próprios, processo de autoconhecimento, para ter esta comunicação? É um bocado como a gente diz, tá? Não me podes querer limpar a casa do teu vizinho quando a tua casa está suja. Então, é preciso nós termos a capacidade de parar, olharmos ao espelho e reconhecermos quem nós somos. Nós todos vivemos no mesmo mundo, na mesma sociedade, mas cada um de nós é um mundo completamente diferente. Então, nós temos que ter essa capacidade de parar e perceber quem eu sou. Aquilo que eu estou a fazer, o caminho que eu estou a seguir, é algo que eu escolhi para mim ou que me foi imposto. Aquilo que eu vejo, aquela mulher que eu me vejo quando olho ao espelho, aquela mulher que eu realmente quero ser, ou é aquela mulher que está a ser desenhada pela sociedade. Então, é preciso nós conseguirmos fazer esse processo. Eu estava a conversar contigo e disse que escrevi também um livro exatamente sobre isso. Nós passamos por situações no dia a dia que nos moldam e nós não percebemos que elas estão a definir aquilo que é o nosso caminho. Então, nós temos que reconhecer que, ok, isto está a acontecer comigo, isto acontece com várias outras pessoas, mas eu agora tenho que parar e tenho que perceber o que é que isto significa. Para mim como marca, para mim como pessoa. E a partir daí eu vou descobrir o que é que está a acontecer comigo. E a partir daí eu já consigo moldar, eu consigo perceber qual é que é o meu caminho. Muitas vezes nós seguimos caminhos porque os nossos pais disseram que somos bons, mas se calhar não é o caminho que nós queremos para nós, não é? E quando tu já fazes esse exercício, já consegues dizer, ok, se calhar sonhaste que eu deveria ser médica, mas o meu sonho, o que eu sou de verdade, o meu íntimo, é advogada. Então eu tenho que ter a capacidade de fazer isto. Trabalhar é importante, liderar é importante, mas quando nós temos a possibilidade de acordar e fazer algo por amor e fazermos algo que realmente seja um propósito da nossa vida, é completamente diferente. Muito bem. Neste sentido, comunicação como sendo uma arma, talvez uma das armas mais poderosas, o que quer que se diga para poder chamar a atenção da importância da comunicação. Como é que a comunicação pode ser um instrumento de pacificação, de reconciliação, de resolução de conflitos? Que falava de olhar, observar, por conseguir perceber quais são os gaps que as pessoas têm. Sabes que os maiores líderes da nossa história tiveram multidões a seguir-lhes por causa da palavra. Vamos olhar para Nelson Mandela, Steve Jobs. As pessoas seguiam-lhes por causa dos seus discursos, por aquilo que transmitiam, pelas suas seguranças, e isto é pura comunicação, em que eu vou aliar aquilo que eu digo com aquilo que são as minhas atitudes. Então, é uma ferramenta muito forte, é uma ferramenta que realmente consegue mudar sociedades, governos, países, pode mudar a relação que eu tenho dentro de casa. Basicamente é isso. Ensinei. Falou-nos há pouco tempo de propósito. Qual é o propósito de vida da Cyril? O meu propósito de vida. Durante muito tempo eu pensei que o meu propósito de vida era sobre mim, mas descobri que o nosso propósito de vida é sobre os outros. No outro dia estava no evento e alguém disse, se não vives para servir, não serves para viver. Eu acho que isto é muito real, é muito profundo. Porque nós estamos todos aqui para servir de alguma forma os nossos filhos, os nossos pais, a nossa comunidade, o nosso emprego. Estamos aqui para fazer algum tipo de diferença. E para mim é exatamente isso. Quando eu olho para um projeto
como Chivolution, como Chá da Tarde, sinto que também estou a trazer algo, estou a fazer uma mudança. Estou a dizer, ok, é muito bom seres uma mulher de sucesso, mas agora tenta ser uma mulher de sucesso equilibrada, curada. Tenta despertar. Porque eu estou a fazer uma diferença na vida desta mulher, em lembrar que ela pode fazer isso tudo. Ela não precisa de ser salva, mas ela pode se salvar ela própria. E muitas vezes, nós quando estamos já nestes locais, não é? Em que já temos mais destaque, estamos mais nas redes sociais, nós acabamos esquecendo-nos de nós, de quem nós somos como pessoas. E é importante que venha alguém nos puxe os pés e nos traga de volta à terra. Então, eu acho que tem sido um bocado esse o meu propósito. Tenho trabalhado mais nesta parte com mulheres. Obviamente que depois já começo também a trabalhar também com homens. Também tentamos também agora criar um projeto também para trabalhar com as crianças, porque são o nosso futuro. Eu acredito que seja sobre isso. Sobre, pouco a pouco, palavra a palavra, criar um mundo melhor. Não vamos salvar o mundo, mas podemos salvar o mundo de alguém. Excelente. Qual foi a dor que lidou e que superou para que depois percebesse que poderia agora ser esse instrumento de mudar o mundo de outras pessoas através do Chivolution? Falamos muito da questão de o sucesso, que é a independência, mas depois despertar sobre a necessidade de dali escalar para o nível de independência de ser por os outros. Então, como é que esse próprio lidou com digamos, com esta dor? Sim, é interessante, porque normalmente quando nós estamos neste patamar, é porque superamos alguma dor. Eu primeiro passei por um divórcio. Foi um casamento difícil, foi um divórcio difícil, tenho os meus filhos. E depois deste processo, tinha o meu pai que tomava conta de nós. Então, há quase 2 anos ele também faleceu. Quando isso aconteceu, eu era a menina do papato, não ser sincera. Quando isso aconteceu, foi como se o mundo tivesse acabado. Como é que porque eu tenho uma criança interior, como é que esta minha menina vai ficar agora que acabou perdendo aquilo que era o seu pilar? Mas é o que eu digo, a vida põe-nos numa panela de pressão e nós vamos decidir se vamos nos tornar duros como o ovo, porque o ovo, conforme vai cozendo, vai endurecendo, ou vamos nos tornar como uma batata, conforme ela vai ficando na panela, vai ficando cada vez mais mole. Então, a dor vai nos transformar, vai nos ressignificar e nós escolhemos o caminho. E naquele momento eu achei que se calhar o meu caminho era este, era sobre ser luz, sobre ter passado por este propósito, sobre poder dar amor, poder estar presente na vida de tantas outras pessoas. Todos os processos de dor são sempre implicados. E há muitas vezes que nós sentimos falta, se calhar, de ter pessoas mais próximas, de receber determinadas coisas que nós pensávamos que deveríamos receber naquele momento. Infelizmente não recebemos. Eu disse, por que eu não posso ser aquilo que eu não tive naquele período? E foi daí que surgiram estes projetos. Interessante. O Murti aqui atrás falou sobre a autenticidade da liderança, no sentido de as mulheres, neste caso, não precisarem de ser o que elas não são para, sei lá, terem aprovação a respeito. O que eu percebo que defende a questão da autenticidade na liderança em função das características intrínsecas de pessoa para pessoa. Qual é o modelo de liderança para a Sila? Qual é um padrão de liderança para si? Ainda que este padrão seja transcendental, não sei como é que teria, para poder entender que as pessoas elas podem ser líderes a partir de onde elas estão como eleição sem precisarem adquirir padrões impostos pelos outros. Sim, sabes que aquela mulher que escolhe ficar em casa a tomar conta do seu lar, do seu marido e dos seus filhos, ela também é líder. Nós às vezes pensamos que temos que seguir aqueles que estão nas redes sociais, que têm milhares de seguidores, aqueles que têm esta carreira de sucesso. E nós esquecemos que dentro daquilo que nós já estamos a fazer, nós já somos o melhor que nós podemos ser. E cada um de nós está exatamente onde tem que estar
a fazer o melhor que pode fazer. Então, o ser líder, o manter a autenticidade, e aqui volto ao autoconhecimento, a saber quem é que eu sou, que lugar é que eu estou a ocupar neste momento e manter-me autêntica. Nós que estamos um bocadinho mais expostos, por exemplo, estamos muito mais reféns de nos perdermos neste mundo de reconhecimento, de prémios, de estar constantemente a aparecer. O segredo aqui, e pelo menos a minha batalha, é eu conseguir manter-me fiel, a não esquecer quem eu sou, de onde vim, o que me foi ensinado para conseguir manter-me aqui. E eu, particularmente, luto muito pela minha autenticidade. Tento não me perder. Às vezes vejo coisas acontecer e eu digo, ok, Sila, está a acontecer, é bonito, mas volta para casa, volta para aquilo que tu és e deixa o mundo acontecer. Então, eu acho que é uma batalha muito grande. E falando muito em redes sociais, nós vemos as redes sociais impressionam, não é? Mas esquecemos que por trás daquilo tudo existem pessoas reais, não é? Então, e nós infelizmente vamos nos guiar por aquilo que nós vemos. No outro dia vi uma publicidade em que mostrava o espelho, uma maçã perfeita, mas por trás ninguém via a parte da maçã que estava estragada. Tem a ver com a autenticidade. Quem tem a coragem de mostrar esta parte da maçã que está estragada? Eu acho que nós temos que ter essa coragem de mostrar que existe uma vida nos bastidores. Eu, para chegar aqui, para me teres convidado para este podcast, preciso passar por uma carreira. São anos a construir, são várias histórias de superação, mas nós nunca falamos sobre isso, nós falamos sobre sucesso. Esquecemos do que está por trás do sucesso, das dificuldades de estarmos aqui. As pessoas veem o podcast, mas não sabem quantas vezes foi preciso regravar, não conhecem os problemas técnicos, né? Eu acho que a autenticidade é sobre isso, é falar das coisas de forma muito clara, da forma como elas são. E é isto que vai inspirar os nossos jovens. Eles perceberem que não é tão linear assim, não é tão bonito, não é tão fácil, mas se eu fizer, eu também chego lá, até chego muito mais, não é? Muito bem, excelente. Nessa busca contínua pelo autoconhecimento, e vejo que tem muitos momentos consigo mesma, onde diz que volta a lembrar-se quem é, de onde vem, lembra-se dos seus valores para não se deixar corromper com sucesso, fama, números envolventes exteriores. Gostava de compreender em que nível de liderança é que a Sila está agora e onde que gostava de chegar. Eu, de verdade, há muitos anos atrás dizia quem me dera ser aquela mulher que participa deste tipo de atividades, que está neste painel, que aparece neste contexto. Hoje sou essa mulher. Mas hoje eu quero inspirar. Quero ser aquela que vão olhar, as pessoas vão olhar para trás, daqui a uns anos, que construa um legado com base em inspiração e motivação. Não é só sobre ter uma carreira, sobre só ser líder. É saber que as pessoas vão olhar para aquilo que tu fizeste e que se vão inspirar ou motivar, não é? Algo que seja talvez uma luz no fundo do túnel, não é? Quando nós pensamos numa coisa boa, quando nós pensamos numa frase boa, num momento bom, é algo bom que ficou. É essa que eu quero ser. Quero ser aquela luz. Muito bem, excelente. Qual é, quando olhamos, por exemplo, estava aqui a ver o livro, Voz com Alma, e tem algo assim um pouco ligado a Heraclias dela. Não sei. Se este visto, mas como libertar a voz e comunicar com ele. Acho que não está aqui. Se provavelmente está na parte de trás, sim. Muito bem. Mas olhando para o livro, para a capa e para o desenho que está ali, por que a mão no peito? Porque é preciso coragem de dizer aquilo que está dentro de mim. Eu, quando comecei a escrever este livro, era algo que era para ficar no meu computador. Entretanto, eu disse, não, está muito bom, vou pôr num PDF. Entretanto, eu disse, para que não imprimir? Eu sinto que é algo que é muito pessoal,
é a capacidade de eu conseguir pegar aquilo que são as minhas sensações, as minhas emoções, aquilo que sou eu de verdade e conseguir expor ao mundo. E está aí a autenticidade. É o ter a coragem de dizer, ok, esta sou eu. Esta é a minha história, eu passei por isto. Mas agora vamos olhar para isto também numa forma mais de comunicação, como marca, e vamos olhar nesta parte também mais terapêutica, não é? Então, a mão no coração, a palavra ser é exatamente isso, é ter a capacidade de eu me expressar, de eu dizer aquilo que é a minha verdade, de mostrar quem eu sou realmente, não é? Eu acho que foi preciso muita coragem para conseguir ter este timbre aqui. Muito bem. É interessante o senhor aqui a falar sobre a questão do como foi ultrapassando as várias etapas de autovalidação, né? Primeiro teve que discutir e validar com o seu subconsciente, consciente, subconsciente, depois imprimiu, ou depois foi já com o seu consciente, depois de imprimir, teve a coragem de colocar em forma de depois dizia que assim tirou para fora a sua vida. Neste momento, nesse estágio, ainda vê como sendo sua vida, é seu, é sobre a Sila, sua ou é sobre... É sobre nós. É sobre nós, porque o que eu falo aqui é sobre situações que tantas pessoas passam. Eu no princípio pensei, não, foi só aconteceu comigo. Quando já começo a perceber, são situações tão banais, mas nós não temos capacidade de partilhar. É o que eu estava a dizer, nós mostramos a parte bonita da maçã, não falamos daquela parte, né? E quando nós mostramos, Sila, mas eu também passei por isso, afinal. Então, já não é sobre mim, foi o que eu disse. O propósito nunca é sobre nós, é sempre sobre os outros. Nós depois acabamos descobrindo. Quando temos esta coragem de pôr as coisas cá para fora, depois acabamos descobrindo que afinal era exatamente isto que as pessoas queriam ouvir. Basta alguém ter coragem de se expor, as pessoas que te seguem depois também começam também a expor-se. Tem sido fantástico. Tenho sido contactada por várias pessoas, tipo, se eu também quero escrever, eu também quero falar sobre isto. Vamos fazer, estamos aí para nos apoiar, né? É muito, tem sido fenomenal, de verdade. Tem sido uma experiência muito boa. Sinto-me completamente realizada, mas eu acho que ainda podemos fazer mais. Quais são os 3 atributos de liderança que aprecia no modelo de líder? E quem são 2, 3 líderes que eu de hoje? Empatia. Aquele líder que cuida realmente das suas pessoas. E quando falo cuidar, não é só em questões de pacotes salariais nem em benefícios, é aquele que realmente se preocupa com as suas pessoas. E aquele que trabalha contigo como uma equipa, não como chefe. Aqueles líderes que eu admiro são aqueles com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Porque definiram a pessoa que eu sou de verdade. Um dos meus primeiros empregos, eu tinha uma chefe e eu olhava para ela e dizia, quando for grande eu quero ser como esta mulher porque ela é incrível. Recentemente também trabalhei com uma pessoa e eu olhava para ele e dizia, estou finalmente a trabalhar com um líder no verdadeiro sentido de palavras. Então, os líderes que eu aprecio são aqueles realmente com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Seria fácil dizer, não ir do mercado, mas eu vou buscar aqueles que realmente me inspiraram e que me moldaram de forma real, né? Então, são estas pessoas mesmo. Estás as coisas não? Não, está tudo bem. Estava a pensar já na questão seguinte, que seria esta. Como é que a Sila prepara-se para poder tornar-se nós, para poder criar ambientes em que as pessoas se identificam consigo. Eu, por ambiente, quero dizer esta tranquilidade que transmite. O que quer construir, esta confiança transmite. Como é que se prepara para poder estar nessa atmosfera que primeiro com que os outros também sintam-se. Eu vivo muito com muita fé. Eu vivo com muita fé. Sou uma pessoa muito grata.
E gosto muito desta coisa de energias. Não gosto de estar em espaços onde eu não me sinta bem, porque eu não estou aqui para competir com ninguém, na verdade. Então, eu tento criar estes momentos e tento estar e chamar estas pessoas que eu acho que se calhar temos a mesma vibração. São pessoas que admiro, são pessoas que de algum momento tocaram a minha vida. E são esses que depois vou chamando para criar estes momentos. Mas em termos pessoais eu acho que é exatamente por isso. É a questão da fé. É a questão de eu acreditar em Deus, de eu acreditar que não há uma folha que cai se não for a sua vontade. Eu acho que quando nós estamos já nesse espaço, independentemente daquilo que nos aconteça, nós sabemos que é exatamente aquilo que deveria acontecer. Então, eu aceito, eu sou grata por esta experiência, eu sou grata por esta aprendizagem. O resto, segue. É só, como diz um amigo, só nem segue, a gente continua a andar, porque aconteceu aquilo que deveria acontecer, aquilo que já estava pronto, que estava escrito. Como é que está a projetar a sustentabilidade da sua liderança pensando no legado? Para eternizar a marca, para amplificar nós, como é que está a montar a estratégia de sustentabilidade? Tenho unido alguns parceiros, que depois, oportunamente, eles vêm um público falar sobre luz. Tenho unido alguns parceiros, estava a desenhar alguns projetos para o próximo ano, que eu acho que sim, de daqui para a frente vai ser um projeto muito mais estável, muito mais sustentável, em que vamos realmente mudar muitas vidas. Tenho muita fé, temos muita fé nos projetos que estamos a desenhar agora. E são nomes que para mim são referência, são nomes que para mim, que eu já vejo, aprecio e admiro há algum tempo. Então, é um privilégio também poder ter estas pessoas aqui do meu lado. 2 ou 3 livros que leu que mais mexeram com si. Por quê? Eu sou muito fã de Steve Jobs. E depois, em termos de leitura, eu gosto de coisas muito mais soft. Porquê? Porque nós estamos sempre a construir, estamos sempre a criar. Então, estes meus momentos de lazer, eu vou buscar coisas que são muito pessoais. Então, vou ser sincera, não leio livros de liderança, porque eu acredito que estou sempre a criar, que seja em termos profissionais, em termos de projetos, como mãe, não tens que estar sempre a criar. Então, quando eu vou buscar o meu momento de lazer, eu vou buscar estas obras muito mais softs. Mas em termos de autoconhecimento, continuo sempre a perceber o que é que vai acontecendo no mercado em Moçambique, em termos globais. E muito global, porquê? Porque nós em Moçambique temos muito talento. Porque se tens uma conversa com os jovens que estão na universidade do primeiro ano, eles têm muita sede de aprender. Eles têm muita sede de fazer diferença. Então, eu continuo sempre a pesquisar, a aprender, a ir procurando cada vez mais informação para poder trazer isto. E depois é nestas conversas que a gente consegue explicar, apresentar, mostrar que se nos outros sítios estão a fazer, nós também temos a capacidade de fazer, porque nós temos tudo para fazer acontecer. Às vezes o que não temos é só uma mão que diz, meninos, vamos, este é o caminho, não é? Então, tenho que ver mais dessa forma. Muito bem. Como é que caracteriza ou tem sido caracterizado o seu estilo de escrita? Mas gostava de saber de si, qual é a intencionalidade de escrita que está a desenvolver para que as pessoas possam, de ler ou de ouvir, dizer que esta é a Cília que escreveu? Como é que caracteriza a sua escrita? É muito cru, é muito uma conversa comigo. As pessoas que me conhecem e que leram o livro dizem, Cília, parecia que estava a ter uma conversa contigo. E eu acho que é mesmo sobre isso. E eu gostava de manter isto. Porque as pessoas que se estão a ler e estão a ouvir a minha voz significa que eu deixo alguma coisa positiva, não é? Então, eu gosto muito da autenticidade. Eu acho que nós podemos continuar a ser autênticos, sermos simples, sermos nós e conseguirmos continuar a moldar as pessoas, continuar a mudar vidas, né? Então, eu quero manter esse padrão. Eu gosto desse padrão.
Gosto. Acho que combina comigo. É como soft power, como ela já disse. Essa palavra combina completamente contigo. Qual foi o capítulo ou parte do livro que foi mais difícil de tirar? Talvez quando esteve a pensar, olhava para todo o livro, talvez algumas partes era titularmente mais fácil partilhar, mas algumas partes talvez queria omitir, mas que depois, se omitisse, haveria de ficar incompleto. Serão as partes mais pessoais. Porque dentro do livro são vários episódios que eu vou retratando e retrato muitas partes profissionais, mas são aquelas mais pessoais em que eu tive que dizer, houve este momento, porque eu tinha de falar muito de mim. Nós nunca estamos muito confortáveis de falar de nós e dizer que, ok, eu passei por esta determinada situação, eu passei por esta determinada história. Eu ter a capacidade de dizer, eu passei por isto aconteceu comigo. Isto realmente é uma realidade, se calhar até faço parte da estatística, não é? Então foi mais essa parte. Tem esta questão depois do julgamento, o que até as pessoas vão pensar de mim quando forem ler o livro. Como é que eu tive coragem de escrever sobre isto? Mas é real, é verdadeiro. Eu não posso ir conversar amanhã com uma comunidade e falar de coisas e não dizer, é verdade, eu compreendo porque também já passei por isso. Então, por que não escolho, né? Mas foi difícil. Foi depois já ter o livro impresso e ver as pessoas a lerem, ver a dizer Sila e postarem determinadas frases. No princípio foi difícil, mas agora já gosto, né? Era, ok, estás-me a expor a minha alma, estás-me a despir. Mas agora já vi que não. É normal, é exatamente para isso que eu escrevi o livro. Sim. Muito bem, interessante. Quando olha para si, faz uma autobiografia, qual é aquela característica que, se pudesse mudar, até eventualmente pode ser uma qualidade, mas que também pode causar certos percalços, alguns prejuízos de qualquer natureza que seja? Teimosia. Teimosia e ser perfeccionista. Pode ser uma vantagem, mas também é onde fui muito caro. Eu sou aquela que é preferível cortar a minha cabeça do que fazê-lo dar uma ideia. E se eu quero, imaginei que algo tem que estar assim, e se mudas de lugar, às vezes não faz diferença no projeto, não faz diferença, mas já estragaste o meu sonho ideal. Então são essas duas características. Muito bem. Como é que a Sila sonha? A dormir, para acordada? Em todos os momentos. eu pareço que tenho um mundo só meu. É incrível. Tipo, as pessoas que me conhecem dizem, pronto, estás a ver no teu mundo encantado, nós não conseguimos perceber. Mas eu tenho um mundo só meu. Eu passo muito tempo nesse mundo. É um mundo cor-de-rosa e ideal. Acho que se calhar acaba sendo também o meu espaço seguro, né? Mas sim, durante o dia, durante a noite, muitas vezes vais-me ver assim parada, sentada. Estou a imaginar, sou muito sonhadora, sou muito cabeça na lua. Estou sempre a criar, a imaginar. A minha cabeça está sempre a girar. Os meus filhos dizem que mãe parece uma pulga. Isto ainda nem está feito, já está a saltar com outra coisa, já está não sei o quê. Estou sempre assim. Então eu acho que eu vivo nesse mundo encantado, cheio de unicórnios, cor-de-rosa, cobras. Muito bem. E como é que prepara-se mental, fisicamente, espiritualmente, para esta longevidade? Eu creio que quem procura sonhar e gosta de sonhar é porque entende que quer pensar além, né? Como é que então depois prepara-se para o... Eu sou muito disciplinária. Tenho muita disciplina com os meus horários, a alimentação, a maneira como eu cuido de mim. Eu sou muito regrada. É aí também que entra o perfeccionismo. E faço tudo organizado. Tenho planos, está tudo escrito, está tudo organizado. Obviamente que há coisas que eu digo, ok, estou a sonhar, vai anotar na minha cabeça até eu escrever, estruturar.
Mas eu tenho planos de tudo. Tu podes ficar surpreendido com os planos que eu tenho. Tenho as minhas rotinas, que acorda de manhã, faz alongamento, leva a criança para a escola, não sei o quê. Aquilo tem horários. Fazer minhas compras, tem listas, tem orçamentos, tem não sei. Pronto. É um excesso, eu sei, mas é o que me deixa também segura. Porque eu sei aquilo que eu estou a fazer, sei aquilo que eu estou a cumprir, aquilo que eu não estou a cumprir, o que falhou, o que não falhou. Então, mas isso é disciplina. É aquilo que garante que se eu decidir que eu vou fazer, isto pode ser neste ano, vai acontecer. Porque tenho disciplina para isso. Então, e sei que tenho que estar saudável, sei que não posso apanhar um burnout, sei que não posso, então tenho que encontrar formas também de cuidar de mim. Tenho a minha rotina de ir para a praia, apanhar ar, tenho a minha rotina de respirar fundo, de tudo. Sim, eu sei que é um exagero, eu sei que sou exagerada, mas eu preciso disso para sentir, eu preciso sentir que controlo aquilo que estou a fazer. Porque se eu começo a deixar falhar isto, a seguir eu vou deixar falhar aquilo, vou deixar, sim, é um defeito, estou a reconhecer. E depois as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que tenho também excesso de disciplina. Excelente. Para terminar, nestas 4 esferas, mente, emoção, físico, espiritual, qual é aquela que entende para si capitaneia os outros? Qual é que, sim, percebo que há momento para cada um, há um cuidado, ou fica um zero por cada um. Existirá algum que lidera os outros, puxa pelos outros, quer se aquele estragar, talvez por efeito polar de neve contamina os outros. Como é que entende estas esferas? Como é que trabalha isto? É muito difícil. Idealmente deveria ser o equilíbrio, né? Eu que falo muito de equilíbrio. Idealmente deveria que se calhar ter esferas que se calhar puxam mais para baixo do que para cima. Então tento garantir que aquelas que estão mais controladas, ou aquelas que eu consigo controlar melhor, puxo o resto para cima. Mas diria que se calhar o que puxa mais para cima, se calhar é esta parte mais da espiritualidade, esta parte mais da profissão, mais carreira. A nível emocional ainda está um bocado debilitado. A nível da mente, corpo, tento trabalhar isso. Por isso é que preciso sempre ter estes momentos de pausa, estes meus momentos. Mas é difícil conseguir este equilíbrio, mas vou tentando puxar. O importante é reconhecer aquilo que está menos bem para conseguir transformá-lo em algo que esteja um bocadinho melhor. Né? Pode não estar perfeito, mas pelo menos um bocadinho melhor. Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá de liderança que nos serviu. Desejamos muito bom ano, que o Criador continue a dar muita fé, gratidão e também mensagens, sussurros em forma de sonhos, visões, continuar a impactar estas comunidades que servem. Muito obrigada, António. Foi um prazer ter esta conversa. E bem-aja. E parabéns pelo voto. Muito obrigado. Estas lições encontra postar nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. António Send LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App e nosso webpage www.academiaser.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e de verão.